nós somos Lucas Henrique e Matheus Bezerril e nós vamos apresentar a primeira parte do trabalho de ciência de dados. Envolve analisar o dataprompt e vamos ver como é que vai se desenrolar aqui. Primeiro a gente fez um IRI com o Google Colab para mostrar o Drive. Aí, nessa parte dos impostos aqui, a gente fez usando o Pandas, somente o Pandas. A gente ia usar o OS, só que a gente pulou essa parte porque realmente não precisou. E às vezes aqui é só para, caso a gente precise no futuro, a gente poder usar. Com isso, vamos ao tópico principal. A gente carrega um arquivo, que é o do nosso dataprompt, e a gente rodou ele. E caso desse algo errado, a gente ia fazer o backup, e como não deu nada errado, a gente fez o transpose e deu essa tabela aqui. Nessa tabela aqui, deu um erro na coluna index atual de FD. E nós fizemos ela virar uma coluna comum e ao mesmo tempo o index virar um padrão. Ou seja, a gente fez o rename aqui do FD e resetou o index e transformou em true e deu essa tabela aqui. Com essa tabela nós temos 41 colunas e nossos dados estão todos dispostos nela. Entretanto, dada a grande quantidade de colunas, que como vocês podem ver ali, todas as colunas nomeadas, né? A gente vai precisar fazer uma filtragem para conseguir ter uma análise melhor, já que boa parte desses dados também está incompleto e tem seus problemas e tudo mais. A primeira coisa que a gente fez aqui foi mudar a configuração padrão do Pandas para a gente conseguir ver todas as colunas sem resumir, porque caso contrário ele coloca 3 pontos entre as colunas e mostra só as primeiras e as últimas. E aí nós temos essa forma aí menos resumida, 41 colunas. E aí, para a gente ter uma noção de quanto que tem de valores nulos, incompletos, zeros nessas colunas, a gente tem esse pequeno laço for, né? Pegando um pouco da lógica de C++ emprestado aqui, né? E a gente saiu contando a quantidade de zeros e nulos. Nulos nós não encontramos em nenhuma dessas colunas. Agora a quantidade de zeros, nós tivemos uma quantidade de zeros significativa. Em algumas colunas faz sentido, em outras esse zero significa uma incompletude desses dados. Dito isso, a gente resolveu filtrar as colunas e selecionar só as que a gente achou mais interessante, que poderia dar uma análise legal para a gente fazer. E aí nós temos esse filtro de colunas, a gente carrega ele e cria esse dataset DF1, que vai ser o nosso dataset definitivo. Além disso, a gente criou uma coluna de reviews, porque no nosso dataset nós temos as colunas de análises positivas e análises negativas, feitas pelos usuários. Então a gente queria o total também dessas análises, então a gente criou essa coluna que faz a soma das duas. E aí nós temos o nosso dataset completo, com informações do tipo o nome dos jogos, a data de lançamento, quantidade de conquistas nos jogos, o preço, as plataformas na qual ele é suportado, as línguas que ele suporta, os desenvolvedores, as empresas que publicaram jogos e as categorias, gêneros, a estimativa de usuários e as tags que são similares aos gêneros, mas são definidas mais pelos usuários. E aí, a partir disso, nós pretendemos explorar mais ainda esses dados e ver se existe mais informações que estão faltando, que já foi só um tratamento bem básico inicial, para ter uma visualização até melhor. E aí, a partir disso, a gente deve procurar correlação entre esses dados e só aí nós vamos ter realmente uma ideia melhor do que procurar sobre.